Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde também a quem nos assiste pelas mídias sociais. E rogamos que a paz do Cristo envolva todos neste momento. Para a nossa harmonização, eu vou ler Sabedoria Todo Dia de Lourival Lopes, que nos diz o seguinte: use boas palavras. Use sempre palavras como ótimo, excelente, muito bom, tudo bem. Nunca empregue palavras como péssimo, horrível, tudo mal. Quando você diz ótimo, seu íntimo recebe uma descarga mental positiva de alegrias, firmezas e esperança. E quando pronuncia péssimo, recebe uma negativa de tristezas e desesperanças. As palavras levam você para cima e para baixo. Não troque más palavras. Se o assunto incita à grosseria, silencie ou use sãs palavras. As palavras boas sustentam a paz interior. Vamos então todos juntos elevar uma prece ao nosso bondoso Deus, este Pai e Senhor de todos os mundos e de toda a criação. E com o nosso coração cheio de gratidão, agradecer a Ti, ó Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui para ouvir os ensinamentos do Evangelho de luz e de amor que o nosso Mestre Jesus nos deixou. E que esta doutrina que os Espíritos superiores nos trouxeram nos esclareçam e nos ajudem na senda do progresso e evolução. Que a paz do Cristo e os fluidos salutares da espiritualidade de luz que aqui se fazem presente nos envolvam e nos intuam durante a palestra. Que assim seja. Hoje a nossa irmã Dorli vai nos falar sobre o amor cobre uma multidão de pecados. Boa tarde a todos, aos presentes aqui na casa e também aos amigos que nos acompanham através das redes sociais. É com muita alegria que estamos aqui novamente para compartilhar algumas reflexões sobre o tema escolhido para hoje. E desde já agradeço o amparo de Deus, do Mestre Jesus e dos Espíritos amigos. Todos nós já ouvimos a palavra crise. Ela é usada com frequência. E eu lembro que o meu pai vivia culpando a crise pelos problemas, lá desde que eu era pequena. Isso já lá se vão mais de 40 anos. Mas o que é uma crise? O dicionário nos apresenta várias definições para esse termo, como desequilíbrio, perturbação, instabilidade, incerteza. Então, toda e qualquer situação que causa uma alteração na nossa vida, que nos obriga a sair da nossa zona de conforto, que nos desacomoda, nós costumamos chamar de crise. Porque nós gostaríamos que a vida fosse sempre equilibrada, gostaríamos que tudo estivesse sempre tranquilo e sob o nosso controle. Mas isso não é possível, porque aqui no mundo material, tudo está em constante transformação. Tudo é impermanente. E quanto à questão espiritual? Qual é o objetivo da vida aqui na Terra? Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, perguntou isso aos espíritos superiores.
E o registro disso está lá na questão número 132 do Livro dos Espíritos, onde eles dizem que Deus impõe a encarnação a nós, os espíritos, para nos dar a oportunidade de evoluir, de nos tornarmos cada vez melhores. Que para uns isso é uma expiação e para outros é missão. Mas para alcançarem essa perfeição, os espíritos precisam passar por todas as vicissitudes, por todas as ocorrências da vida corporal. Então, todas as dificuldades que surgem na nossa vida são oportunidades de aprendizado. E Deus estabeleceu uma série de leis que regem, que definem, então, como deve ser a vida. E essas leis estabelecem os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. E são, então, as leis morais. E a cada encarnação, conforme o espírito vai vivendo e agindo no mundo, essas leis morais automaticamente são aplicadas na sua vida. O amor cobre uma multidão de pecados é o título sugerido para as nossas reflexões de hoje. E o que a doutrina espírita nos orienta a respeito dessa frase? Primeiro, então, nós vamos contextualizar. Esse é um pequeno trecho da Bíblia e está lá na primeira epístola de Pedro. Epístola é um texto escrito em forma de carta. E, segundo os estudiosos da Bíblia, o apóstolo Pedro teria escrito essa carta mais ou menos entre os anos 62 e 64 da nossa era. E aqui também precisamos lembrar que isso foi logo depois da morte de Jesus, então, em torno de 30 anos depois, e os seus discípulos saíram para divulgar os ensinamentos, e muitos deles foram presos, torturados, submetidos a provações, a muitos sofrimentos. E Pedro, então, nessa carta, tenta orientar os discípulos e os seus seguidores também a suportar essas situações difíceis com paciência e resignação. Então, no texto bíblico, o apóstolo Pedro escreveu: o fim de todas as coisas está próximo. Levai, pois, uma vida de autodomínio e de sobriedade, dedicada à oração. Acima de tudo, cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Vejam, essa frase não foi dirigida apenas aos homens daquela época. É uma orientação que serve para cada um de nós hoje. Uma lição de esperança, de incentivo, para nos ajudar a enfrentar os desafios diários, as dificuldades, as crises, sejam essas crises no mundo exterior ou sejam interiores, as crises existenciais ou espirituais. E eu busquei na obra de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, uma historinha para as nossas reflexões. Encontrei, então, lá na obra A Vida Escreve, um texto do espírito Hilário Silva, um grande contador de histórias, onde ele relata um fato que aconteceu com um homem chamado Saturnino Pereira. O Saturnino Pereira era um homem muito bom, amoroso com a família, companheiro dos humildes, a caridade em pessoa. Onde houvesse uma dor a consolar, aí estava ele. E não só isso, no trabalho, ele era o amigo fiel do horário e do otimismo. Nas maiores dificuldades, ele sempre tinha aquele sorriso generoso, parecendo um raio de sol. Por isso mesmo, quando viram ele com a mão sangrando ao lado do equipamento de trabalho, na fábrica, todas as atenções se voltaram para ele, entre o pasmo e a amargura.
Saturnino estava ferido. Logo Saturnino, o amigo de todos. E esse fato deve ter ocorrido mais ou menos entre 1930 e 1940. Eu não encontrei a data, mas pelos relatos devem ser mais ou menos nesse período, porque tem algumas coisas muito estranhas e que são diferentes de hoje em dia, né? O texto diz assim, que suas colegas de fábrica rasgaram peças de roupa para estancar o sangue que escorria da mão ferida. O chefe da tecelagem rapidamente o levou até um veículo e o conduziu até um hospital, onde ele foi imediatamente atendido. Ele foi submetido a uma cirurgia e, no final dela, o cirurgião informou, sorrindo, que, felizmente, Saturnino perdeu apenas o dedo polegar. E disse ainda que todo o braço direito dele estava machucado, estava ferido, mas que com o tempo ele se recuperaria. E então o autor diz que uma pessoa próxima começou a questionar e perguntar, mas por que um desastre desses com um homem tão bom? E essa pessoa lembrou que já tinha visto tantas mãos criminosas saírem ilesas, até mesmo em acidentes graves. E justamente Saturnino, que era um homem bom, caridoso, que ajudava a todos, se torna vítima e até perde um dedo. E essa pessoa então não entendia onde estava a justiça divina que deixou isso acontecer. Como nós nos questionamos muitas vezes, né? Alguns amigos próximos se reuniram e resolveram ajudar Saturnino, inclusive financeiramente, se fosse o caso. Mas também não faltou quem dissesse, de que adianta a religião tão bem observada? Saturnino é um espírita convicto e leva a sério o seu ideal. Vive para os outros. Na caridade, é um herói anônimo. Então, por que esse triste acontecimento? Na tarde daquele mesmo dia, quando o acidentado apareceu, muito pálido, com o braço direito numa tipóia, os colegas o receberam com carinho e respeito e ficaram muito felizes por ver que ele estava bem. Saturnino agradeceu a generosidade de todos, sorriu, resignado. Disse que o acidente causou apenas uma pequena perda e que estava feliz por ter condições de poder continuar trabalhando na fábrica. Proferiu algumas palavras de agradecimento a Deus, mas dava para ver que ele estava triste. Ele foi para casa descansar, aguardar a recuperação. À noite, na companhia da esposa, ele compareceu à reunião habitual do centro espírita que ele frequentava, pois ele participava da sessão mediúnica. E o grupo que ele participava tinha, então, 10 pessoas que estavam já habituadas ao atendimento dos espíritos sofredores. E, consagrado à prece, ele, na sua cadeira simples, então, aguardava o encerramento das atividades, quando Macário, o orientador espiritual da atividade da noite, se dirigiu a ele, bondoso, dizendo: Saturnino, meu filho, não se creia desamparado, nem se entregue à tristeza inútil. O pai não deseja o sofrimento dos filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela misericórdia divina, toda vez que nos apresentamos em condições para a reparação. Você hoje demonstra um indiscutível abatimento. Entretanto, não tem motivo para isso. Quando você se preparava para essa encarnação, você programou esse fato. Você programou uma vida de trabalho, de reajuste, mas também formulou uma sentença contra você mesmo. Há 80 anos atrás, você foi um poderoso fazendeiro no litoral brasileiro. E certo dia, quando um pobre empregado enfermo não obedeceu às suas determinações, você,
com as suas próprias mãos, o obrigou a triturar o braço direito num engenho rústico. Por muito tempo, no plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana tingido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração. Por muito tempo, por muito, muito tempo. E você implorou para esta encarnação uma existência humilde, em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado, se esforçado no dever. Nós não estamos aqui para elogiar, porque você continua lutando e se esforçando. E o plantio disso ou daquilo só pode ser avaliado em definitivo por ocasião da colheita. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, você deveria perder o braço todo, mas perdeu só um dedo. Alegre-se, meu amigo. Você está pagando em amor sua dívida de consciência. De cabeça baixa, Saturnino derramava grossas lágrimas. Lágrimas de conforto, de apaziguamento e alegria. E na manhã seguinte, com um grande sorriso no rosto, compareceu, pontual, ao serviço. O encarregado do relógio ponto questionou sua presença, pois sabia que o médico tinha lhe dado 30 dias de licença-saúde. Mas Saturnino olhou para ele e respondeu simplesmente: o senhor está enganado. Não estou doente. Fui apenas acidentado, mas posso trabalhar e servir para alguma coisa. E caminhando, fábrica adentro, falou alto, para que todos ouvissem. Graças a Deus. O amor cobre uma multidão de pecados. A mudança de atitudes de Saturnino Pereira trouxe esse benefício para ele. Em vez de perder o braço todo e ficar impedido de trabalhar, de prover o sustento da sua família, ele perdeu apenas um dedo. Porque o objetivo de Deus não é a punição daquele que errou ou que cometeu um pecado. O objetivo é educativo. Educar para o amor, para a caridade. A justiça consiste em respeitar os direitos dos outros. Então, cada vez que os nossos atos causam prejuízo a alguém, estamos criando uma dívida para nós mesmos, uma dívida que teremos de quitar, seja nessa vida ou nas próximas. E a consciência vai nos lembrar disso, através do sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa vai criando remorso e outros conflitos interiores. Então, para que a nossa consciência volte a sentir paz, nós mesmos, antes de reencarnar, escolhemos passar por situações dolorosas que vão nos permitir zerar essa culpa, esse remorso que nos corrói a alma. Mas Deus é amor. Nós ainda não temos condições de compreender a grandiosidade e a generosidade dele. Ao lado da sua justiça, da justiça divina, ele sempre coloca a sua misericórdia divina a nosso favor. Porque ele nos conhece, ele sabe das nossas imperfeições, conhece a nossa ignorância. Então, acontecem situações como essa, do Saturnino Pereira, onde a misericórdia divina atua, diminuindo a cobrança dos débitos, ou às vezes até suspendendo essa cobrança. Tem um texto do Espírito Emmanuel, onde ele diz
que toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, a misericórdia divina manda que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. É o amor que cobre uma multidão de pecados, justamente porque o objetivo de Deus não é nos punir. E quando nós praticamos isso, estamos quitando muitos débitos do passado e estamos criando um futuro melhor. Às vezes, nós queremos uma libertação antecipada de nossas dores, mas muitas provas foram escolhidas por nós antes de renascermos, justamente para não incidirmos nos mesmos erros. E a libertação antecipada poderia ser uma ruína, não um benefício. Muitas vezes, a doença do corpo pode significar a cura do espírito. Os anjos, aqueles que nós designamos por anjos, que são, na verdade, espíritos puros, eles têm compaixão de nós, porque eles já passaram por tudo isso que nós passamos, pelas dificuldades, pelos sofrimentos. Só que não existe outra forma de evoluir. Todos nós temos que passar, como dizem os espíritos, pela fieira da ignorância e do sofrimento, do aprendizado. Mas eles estão sempre prontos para nos ajudar. Por isso, diante das dificuldades, nós temos o recurso da prece. Através dela, podemos nos conectar com o nosso guia espiritual, com Deus, com o Mestre Jesus. Mas, como nós temos também o livre-arbítrio, eles não podem atuar ou agir na nossa vida sem que a gente peça. Então, por isso, a necessidade de nós expressarmos o nosso pedido de ajuda. Abrir o coração para pedir, porque assim o nosso coração também estará aberto para receber a ajuda espiritual, para perceber as vibrações amorosas de amparo, de encorajamento, de fortalecimento da fé. A marcha do progresso é inevitável e todas as criaturas humanas estão destinadas à plenitude. O sentido da vida é de elevação espiritual e, para isso, nós precisamos aceitar os acontecimentos e lidar com os desafios existenciais da forma que melhor conseguimos. Muitas vezes, esses desafios se apresentam como conflitos interiores, como crises que nos adoecem, nos obrigam a sair do comodismo, nos desorientam e então nos sentimos frágeis. Muitos acabam desenvolvendo doenças, como a depressão até e outras. Há alguns anos, a Organização Mundial de Saúde criou uma campanha chamada de Setembro Amarelo, que tem por objetivo a conscientização e a prevenção do suicídio. Inclusive, hoje, dia 10 de setembro, é considerado o Dia Mundial de Combate ao Suicídio. O suicídio tornou-se uma das maiores causas de morte atualmente. Mas não sei se vocês sabem o que leva uma pessoa a cometer o suicídio. No livro Viver é a Melhor Opção, o jornalista André Trigueiro aborda essa questão do suicídio e ele, de acordo com as suas pesquisas, concluiu que o motivo que leva uma pessoa a cometer o suicídio é a dor de viver, quando ela não suporta a angústia de viver com as suas dificuldades. Mas que, no fundo, as pessoas não querem se matar, elas querem acabar com a dor. E essa dor, esse sofrimento, muitas vezes nem é físico, mas é moral, é psicológico. E ele diz que uma das principais causas que leva ao suicídio é a depressão. O indivíduo fica deprimido, se isola, e o isolamento alimenta ainda mais esse processo de depressão. O espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco,
na obra Vitória sobre a depressão, refere que a depressão é uma ocorrência que se manifesta como distúrbio do todo orgânico e resulta de problemas do quimismo cerebral, com a falta de algumas substâncias químicas responsáveis pela alegria, pelo bem-estar, pelo afeto, que são a dopamina, a serotonina, a noradrenalina. Mas que, quando nós aprofundamos as investigações a respeito desse cruel distúrbio comportamental, nós compreendemos que essa doença acontece porque o espírito está doente. E o espírito está reencarnado justamente para se reequilibrar e corrigir os delitos que anteriormente ele praticou contra as leis divinas. E ela segue, então, orientando que o tratamento só será eficaz se tratar o todo, tanto o corpo quanto o espírito. E ela conclui dizendo: a depressão é uma doença da alma que se sente culpada e não poucas vezes carrega esse sentimento de culpa no inconsciente por causa de comportamentos infelizes praticados em existências anteriores. E, além de todos os fatores que desencadeiam a depressão, o Espiritismo também, coube ao Espiritismo a nobre tarefa de demonstrar que existem outras causas, que são as de natureza espiritual e que contribuem para o surgimento da depressão. Mas qual será, então, essa contribuição da doutrina espírita a qual ela se refere? É o conhecimento da imortalidade do espírito. Porque quando nós sabemos que o espírito não morre, que aquele que se suicida só mata o corpo, mas que sua alma continua viva, sentindo as mesmas dores de antes, passando pelos mesmos sofrimentos, agora ainda mais agravados por esse ato infeliz, nós compreendemos a inutilidade dele. E compreendemos o quanto aquela pessoa está sofrendo e precisando de ajuda. Quem tem depressão precisa de tratamento médico, sim, de medicamentos que só um médico pode receitar. Mas também necessita de tratamento espiritual para a alma. Precisa se sentir acolhido, amparado. Precisa buscar a Deus através da prece, da fé. E aqui na Casa Espírita, nós temos o chamado atendimento fraterno, que é uma oportunidade de conversar com uma pessoa habilitada para isso, para acolher, para orientar. Então, todas aquelas pessoas que, nesse momento, estejam passando por dificuldades existenciais, por problemas emocionais, podem procurar esse serviço, onde serão escutadas e amparadas, com base nos ensinamentos da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. E as informações sobre esse espaço, sobre esse serviço, podem ser obtidas com os trabalhadores da casa ou nas nossas redes sociais. Também na prevenção ao suicídio, existe uma ONG chamada CVV, Centro de Valorização da Vida, que atua em todo o país. E os atendimentos são feitos sempre por telefone, de forma anônima, onde então ninguém precisa se identificar para ser atendido ou para ser ouvido. Basta ligar no número 188, bem fácil, 188. As ligações são gratuitas e podem ser feitas de qualquer linha telefônica fixa ou celular. Lembremos que tudo passa, as dores, as dificuldades também passam. Mas muitas vezes, para que passem, nós precisamos buscar ajuda. Finalizando nossas reflexões, lembramos das orientações de Jesus, registradas por Mateus, no capítulo 7. Pedi e se vos dará, buscai e achareis,
Batei à porta e ela se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe, e quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater à porta. Gratidão a Deus por essa oportunidade. Fiquem com Deus. Neste momento, com os nossos corações já serenados, os nossos pensamentos voltados ao alto, vamos agradecer mais uma vez a oportunidade que Deus nos deu de termos um corpo perfeito, saúde, e termos escolhido ouvir estas palavras hoje. Pai amado, Tu que nos conhece no nosso íntimo, Tu que nos conhece nas fraquezas, nas dúvidas, nos sofrimentos e incertezas, nós Te rogamos que nos abençoe com sabedoria, com fé, paciência e principalmente resignação. Pois nós sabemos, ó Pai, que juntamente com o nosso Mestre Jesus Cristo, Tu estás no leme da nossa vida, que Tu nos guia e que por mais que nós mesmos escolhamos caminhos difíceis e tortuosos, Tu estás sempre a nos amparar, e que o Mestre Nazareno nos estende a mão em todos os momentos de nossa vida. Que nós possamos nesta tarde receber os fluidos de saúde, de paz e de refazimento que os Espíritos de luz nos trazem, nos envolvem e nos ofertam. Que possamos levar aos nossos lares este sentimento que ora sentimos aqui. E que a paz e o amor do Mestre Jesus nos acompanhem por toda esta semana. Que assim seja. Boa tarde a todos.